Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom dia também, né? Que dou aula nos 2 turnos. Vamos dar seguimento à nossa aula de estequiometria, conteúdo de química, né? Conteúdo que vocês amaram estudar, a maioria gostaram, é bem tranquilo. O que você tem que seguir? São 3 passo a passo para você conseguir fazer um cálculo estequiométrico bem feito, para vocês não errarem. Primeiro passo. Sempre observar se sua equação está o quê? Balanceada. Tranquilo, pessoal? Sempre observa isso aí. Segundo, observar quais são os compostos, elementos que a pergunta está fornecendo e calcular a massa atômica deles. Terceiro, jogar os valores na regra de 3. Então, vamos lá, pessoal. Olhando para minha equação, eu percebo que ela está balanceada. Mas, se não tivesse balanceada, eu teria que fazer o balanceamento. Por quê? Porque se não fizesse balanceamento, com certeza o cálculo estequiométrico não ficará correto, tá? Então, nesse caso aqui está o que? Balanceado. Então, vou para o segundo passo. Vou observar quais são os elementos que a pergunta está me fornecendo aqui. Qual a massa em gramas de NH3? Então, olha o primeiro elemento citando aqui, ó. Obtida quando colocamos 180 gramas de hidrogênio para reagir. E te deu os dados da massa atômica, pessoal. Esses dados são tabelados, tá? Na tabela periódica. Então, quais são os elementos que a pergunta forneceu? Foi a amônia, né, que é o NH3, e o hidrogênio. Ele não citou o nitrogênio, então eu descarto ele. Só vou calcular o que ele mencionou na pergunta. Então, vamos lá. Vamos calcular, ó. 3, né? Vezes. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. 1 vezes 2. Bem tranquilo, né? Aqui vai dar quanto, pessoal? Ó. Só um momentinho aqui. Aqui vai dar 6 gramas de hidrogênio. Formando. Então, 2 de fora, porque o 2 estou multiplicando todos esses compostos aqui. Qual que é o número atômico do nitrogênio? 14. Mais, qual que é a massa do hidrogênio? 1. E eu tenho quantos hidrogênio nessa molécula? 3. Conservo 2, 14 mais 3. 2 vezes 17 vai dar quanto, pessoal? 34 gramas de amônia, né? Bem fácil, bem tranquilinho. Aí agora eu vou colocar os valores na regra, ó. Qual é a massa em gramas de NH3? Então, ele quer saber a massa em gramas de amônia. Então, X. X gramas de NH3. Obtida quando colocamos 180 gramas de hidrogênio. Então, 180 gramas de hidrogênio. Agora que eu organizei, vou seguir com a regra de 3, ó. 6 vezes x, 6x. 180 vezes 34 dá 6.120. X é igual a 6.120 dividido por 6. X é igual a 1.020 gramas de NH3. Muito fácil, né, pessoal? Só seguir esse passo a passo que não tem erro. Vamos para o segundo exemplo. Observar, né, se a equação está balanceada. Nesse caso aqui, ela se encontra. Quais são os elementos que a pergunta tá falando, né? Então, olha só. Qual é a massa de óxido cúprico? Então, o primeiro elemento já circulei. Obtida por meio de 2,54 gramas de cobre metálico, o outro elemento citado. E dados da massa atômica. Então, quais elementos, pessoal, na equação que foram citados? O óxido cúprico, né? E o cobre. O oxigênio, como não está, eu vou descartá-lo. Então, qual é o segundo passo? Calcular a massa atômica deles. Lembrando que ele já forneceu o número da massa de cada um. Ó, 2 vezes, qual que é a massa do cobre? 63,5.
63,5 vezes 2 dá 127 gramas de cobre. 2, né? Abre parênteses, porque o 2 está multiplicando tanto o cobre como o oxigênio. Então, olha só. 63,5 mais 16. Pessoal, 63,5 mais 16 vai dar esse valor aqui, ó. 79,5. 2 vezes 79,5 vai dar 159 gramas de óxido cúprico, tá? Agora eu vou organizar a regra de 3. Então, qual é a massa de óxido cúprico obtida por meio de 2,54 gramas de cobre metálico? Então, ele quer saber a massa de óxido cúprico, X, né? E quanto que é a massa de cobre? 2,54 gramas. Agora é só multiplicar o quê? Cruzado isso aqui. 127 vezes X, 127X. 2,54 vezes 159 vai dar 403,86. X é igual a 403,86 dividido por 127. X é igual a 3,18 gramas de óxido cúprico. Bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Então, vamos dar seguimento agora às outras, né? Tem mais exemplos aqui. Não tá na ordem, eu esqueci de colocar na ordem, mas não tem problema não. O importante é vocês entenderem. Esses aqui foi a questão que eu coloquei, inclusive, na tarefinha de vocês, né? Da aula passada. Vou retorná-la novamente. Pessoal, então vamos lá. Olha. Observar se a equação está o quê? Balanceada, nesse caso ela se encontra balanceada. Segundo passo, observar quais são os elementos que a pergunta está pedindo, está fornecendo aí para você, né? Ó, a combustão completa do propano é dada pela seguinte reação. Então, é essa reação aqui. Qual a massa de dióxido de carbono, então o primeiro elemento citado, em gramas, que pode ser obtida a partir da combustão completa de 30 gramas de propano? É o segundo também. Dados da massa atômica. Pessoal, então qual é o elemento aqui? Quais os elementos, na verdade, né? Que a pergunta te forneceu? Foram esse aqui, que é o propano, e o dióxido de carbono, né? A água não e nem o oxigênio. Então, você descarta. Eu vou colocar eles aqui, tá? H8 e 3CO2. Aí, agora eu vou calcular a massa deles. Então, eu tenho... Qual que é a massa do carbono? 12. Eu tenho 3 carbonos nessa molécula. Então, 3 mais... Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Vezes 8, porque eu tenho 8 átomos de hidrogênio nessa molécula, né? Aí, olha só. 12 vezes 3 dá 36. Com 8 dá 44 gramas de propano, né? Formando. Agora, vamos calcular a massa atômica do dióxido de carbono. Então, 3, né? Coloca entre parênteses. Qual que é a massa do carbono? 12. Mais a massa do oxigênio é 16. Vezes 2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio. Conservo 3. 12 mais 16 vezes 2 dá 32. 3, né? 12 com 32 dá 44, né, pessoal? 44 vezes 3 dá 132 gramas de CO2. Agora eu vou organizar aqui. Qual a massa de dióxido de carbono em gramas que pode ser obtida a partir da combustão completa de 30 gramas de propano? Então, propano é 30 gramas. E a massa que ele quer saber obtida através dessa quantidade aqui, né? Então, X gramas de CO2. E fazer a regra de 3 aí. 44 vezes X, 44X. 30 vezes 132 vai dar 3.960. X é igual a 3.960 dividido por 44.
Então, X é igual a 90 gramas de CO2. Qual que é a resposta? A letra D. Muito tranquilo, né, pessoal? Bastante tranquilo. Só você seguir esse passo a passo. Vamos por último exemplo aqui, que eu peguei da UFSCar, né? Primeiramente, pessoal, tá balanceada a equação? Sim, está balanceado. Como é que eu sei que tá balanceado, pessoal? Ó, os coeficientes aqui, certo? Mas de todo jeito, mesmo se não tiver, você sempre verifica, tá? Ó, tem um carbono aqui e um carbono aqui. 4 hidrogênios de cá, 4 hidrogênios de cá. Eu tenho 4 oxigênios daqui, com 2 aqui, 4. Então, tá balanceado. Então, segundo passo, observar quais são os elementos que a pergunta está te pedindo aqui, ó. A massa de dióxido de carbono é um primeiro elemento citado. Então, vou circular ele. Liberada na queima de 80 gramas de metano, que é outro elemento citado, quando utilizado como combustível e te deu as massas molares, que é a mesma coisa de massa atômica, tá bom, pessoal? Porque muitos vestibulares, eles não colocam às vezes massa atômica, mas colocam massa molar, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Quais são os elementos da pergunta que eu tenho que calcular a massa? O dióxido de carbono, que é o CO2, e o gás metano. O oxigênio eu descarto e a água também. Tranquilo? Então, vamos calcular. Qual que é a massa do carbono? 12. Mais a massa do hidrogênio é 1. Eu tenho 4 hidrogênios nessa molécula. Então, 12 com 4 dá quanto? 16 gramas de gás metano. CH4. Eu tenho 12 mais 16 vezes 2, por quê? Porque o oxigênio é 16 e eu tenho 2 átomos de oxigênio nessa molécula, então 2. Então, dá 12 mais 32, dá um total de 44 gramas de CO2. Agora, eu vou organizar minha regra de 3. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano quando utilizado combustível é. Então, quer saber a massa de dióxido de carbono. Então, X gramas CO2. E quantas gramas de gás metano, pessoal? 80. Então, eu vou colocar aqui 80 gramas de gás metano. E só multiplicar cruzado. Vou passar para cá. Então, 16 vezes X, 16X. 80 vezes 44 dá quanto? 3.520, né? X é igual a 3.520 dividido por 16. X é igual a 220 gramas de CO2. Qual que é a resposta? Letra D. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. É bastante legal esse conteúdo e até a próxima.